Graças e paz, irmãos. Amém? Boa noite. Vamos nos colocar em pé para nós orarmos, para darmos início ao louvor, ao nosso culto dessa noite, o culto de adoração a Deus, o culto onde nós viemos para aprender a palavra do Senhor, o culto de ensino. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar ao Senhor nesse momento e entregar agora em tuas mãos a minha vida, a vida de cada um que está aqui, ó Pai, a vida daqueles que vão estar nos assistindo, ó Pai, nesse momento, em outro qualquer momento, através da internet, Senhor Deus, que o Senhor venha abençoar aqueles que estão em casa e não podem vir, ó Pai, aqueles que estão trabalhando, que o Senhor venha cuidar de todas essas vidas, ó Pai, Todo-Poderoso. Entregamos em tuas mãos, ó Pai, nesse momento, tudo vai ser feito aqui, ó Pai. Entregamos a vida dos nossos vizinhos, à direita, da esquerda, da parte da frente, da parte de trás, que o Senhor venha abençoar a cada um, ó Pai. Entregamos em tuas mãos esse bairro, entregamos em tuas mãos o nosso país, ó Pai, pedindo que o Senhor venha cuidar, venha guardar, ó Pai, venha nos livrar de todo mal. Senhor Deus, fala conosco nessa noite, ó Pai. Usa, Pai, teu poderoso louvores, usa a tua palavra. Espírito Santo de Deus, nós entregamos em tuas mãos as nossas vidas e pedimos a Ti, fala conosco, sê conosco nesse momento. É o que nós já de antemão oramos, ó Pai, e te agradecemos por tudo que vai ser feito aqui, no santo nome e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Pai, fala conosco, Pai, usa nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Chama o irmão Marcelo, nós vamos estar louvando ao Senhor, louvando com alegria. E nosso Deus, Ele é um Deus de promessas, é um Deus que cuida de nós, é um Deus que guarda nossas vidas. Quem crê que tem uma promessa do Senhor aqui? Nós temos uma promessa de Deus para a nossa vida. A maior promessa que Deus tem para nossas vidas é que um dia nós vamos estar com Ele lá nos céus. Essa é a promessa. Nós estamos a caminho de Canaã, a caminho da terra prometida, da nova Canaã. Enquanto isso, Deus Ele cuida de mim, de você, Deus nos instrui, Deus nos usa para ganhar outras vidas, para levar o amor dele para essas vidas. Em nome de Jesus, nós vamos louvar Ele com alegria agora. Seus
E a nossa fé, ela tem que estar firmada em Deus. Não nas coisas que Deus pode fazer, mas firmada naquilo que Deus é. Porque quando nossa fé está firmada nas coisas que Deus pode nos dar, nas coisas que Deus pode nos fazer, a nossa fé está firmada nas coisas. Mas enquanto nós perdemos essas coisas, quando nós perdemos um bem material, quando nós perdemos algo que nós amávamos, muitas vezes a nossa fé desfalece. Muitas pessoas até perdem a fé, mas a nossa fé tem que estar firmada em Deus Todo-Poderoso. Esse louvor diz isso, que a minha fé não está firmada nas coisas que o Senhor pode fazer. Eu aprendi a adorar o Senhor pelo que Ele é, não por aquilo que Ele pode me dar. Nos ensinam muito que Deus dá isso, Deus dá tudo que você precisar. Deus é dono do ouro, dono da prata. Mas a minha fé não está firmada naquilo que Deus pode fazer na minha vida. A minha fé tem que estar firmada em Deus Todo-Poderoso. Declarando isso. Está firmada nas coisas que podem
Continuamos nosso estudo hoje. Nós terminamos a semana passada as cartas que foram escritas para a Ásia, para as igrejas da Ásia. E hoje eu quero trazer um estudo para nós sobre o fruto do Espírito. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo de número 11. 1 Coríntios 11. O tema já está até aqui no telão. 1 Coríntios 11, 1. Pai, em nome de Jesus, fala conosco nessa noite mais uma vez, que nós possamos ser edificados, Pai, pela Tua palavra. É o que nós oramos e entregamos em Tuas mãos as nossas vidas em nome de Jesus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1 diz assim: tornem-se meus imitadores, como eu o sou de Cristo. E ali também na tela está: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Só esse versículo, por enquanto. A próxima semana, o apóstolo Paulo ele traz uma mensagem aqui e uma ordem, na verdade, no imperativo, que ele fala o quê? Sede meus imitadores, como eu o sou de Cristo. E não sei se você já parou para pensar, Paulo está falando que ele era imitador de Cristo e ele estava convidando as pessoas a serem imitadores dele como ele era de Cristo. E muitas vezes podemos nos indagar, as pessoas se indagam, mas pastor, mas irmão, como é que eu vou imitar a Cristo? Você já pensou nisso? Como é que eu vou imitar a Cristo? Se Cristo andou nessa terra, se Cristo morreu sem pecado, se Cristo morreu por mim, e como é que eu vou então imitar a Cristo? Se Paulo fala para nós na carta 1 Coríntios: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, porque Paulo sabe, ou Paulo sabia, que há uma condição de nós imitarmos a Cristo. E o próprio Paulo, ele fala para nós: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo, e ele nos ensina como imitar a Cristo. Porque Paulo, na caminhada dele, na busca dele, ele foi aprendendo, ele escreve nas cartas dele, e isso nós vamos aprender um pouco, você vai aprender com os irmãos, nós vamos aprender todos juntos. Então, como é que eu posso imitar a Cristo? A única maneira que nós temos e aprendemos a imitar a Cristo é entendendo qual é a função do Espírito Santo em nossas vidas. Porque o Espírito Santo ele tem uma função na nossa vida. Porque Jesus ele fala: eu vou para o Pai, mas mando para vós outro o Espírito Santo Consolador. Então, como imitar a Cristo? Você já se perguntou como imitar a Cristo? Você não se perguntou, se pergunta nessa noite: como é que eu vou imitar a Cristo? É entendendo qual é a função do Espírito Santo na minha vida e deixando o Espírito Santo trabalhar na minha vida. E Jesus, ele promete, está aí no próximo slide, Jesus ele prometeu para nós. Jesus em João 14,16 está ali, ele fala assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, Jesus, quando ele sai dessa terra, Jesus ele é crucificado, ressuscita e vai embora. Ele faz uma promessa de ir embora. Fala: eu vou para o Pai, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro Consolador, para que fique com vocês para sempre. O Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele não ia vir simplesmente somente para nos consolar, porque a Bíblia fala que o Espírito Santo vem, né, para nos cuidar de nós, mas não só para nos consolar, mas o Espírito Santo vem para nos ensinar a cada dia a sermos imitadores de Cristo, a como andar como Cristo andou. E a função do Espírito Santo, que é o slide 3, em João 16,14, ele vai colocar ali, a primeira, então a função do Espírito Santo, ele fala assim: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou anunciar
a vocês. Então, qual que é a função do Espírito Santo? É anunciar para nós, para mim e para você, fala aqui, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. Então o Espírito Santo de Deus, quando eu e você aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus vem morar dentro da gente, independente da pessoa falar, mas eu não falo em línguas, porque uma das manifestações do Espírito Santo é falar em línguas, mas não é porque a pessoa não fala em línguas, não tem o dom de línguas, que ela não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo habita dentro da pessoa. Então, e o Espírito Santo, ele é aquele que vai glorificar o nome de Deus. Ele veio aqui para glorificar o nome de Deus. Amém? Estão entendendo? Não? Amém. Mas quem já viu o Espírito Santo? Então, como é que o Espírito Santo vai glorificar o nome de Deus? Se eu não vejo ele? Através da nossa vida. É aí que fala assim: ele me glorificará. Jesus está falando, o Espírito Santo me glorificará ao Pai, e ele vos dará porque há de receber do que é meu, dos ensinamentos de Cristo, e vai anunciar para você. Pode ver, quando nós estamos fazendo alguma coisa errada, quando nós estamos agindo de uma maneira que não é correta, não tem um negocinho dentro da gente que fala? Quem é que fala? É o Espírito Santo. O Espírito Santo fala dentro de nós. Não precisa ninguém falar. De repente, porque por isso que é muito bom quando nós temos esse momento com Deus, quando nós oramos a Deus, quando nós dobramos nosso joelho. Porque às vezes a minha carne, Nelson, estou para tomar uma atitude. Se eu deixar, o Nelson vai tomar essa atitude. De repente o Nelson dobra o joelho e vai orar. Aí o Espírito Santo fala para o Nelson, fala: Nelson, não toma essa atitude, né? Como eu preguei no domingo, né? Fica quieto, agora é a hora de você abrir mão do seu direito. O Espírito Santo vai falando para nós. Então, a função do Espírito Santo na vida do cristão, na minha vida, ou na vida da primeiramente no mundo, fala assim que ele vai convencer o mundo acerca do erro, do engano e do pecado. Depois o cristão, ele vai transformando a nossa vida, nos ensinando. Então a função do Espírito Santo está aqui é anunciar para nós, para mim e para você, aquilo que Deus quer para a nossa vida. E em João 16, 8, que é o próximo tópico, fala assim que o Espírito Santo fala assim, e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque eu vou para o meu Pai e não vos verei mais, e do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado. Então a outra função do Espírito Santo de Deus é fazer o quê? É tocar no coração do pecador, falar para a pessoa: olha, vocês, tem que saber que um dia vai ter um juízo. Pode ver, o Espírito Santo, a função dele é essa. Fala da juízo, da justiça, e ele usa quem para fazer isso? Ele usa muitas vezes a minha vida e a sua, e muitas vezes ele fala conosco também. Ele vai falar para as pessoas acerca do pecado, porque eles não creem em mim. Jesus está falando, eles não creem em mim. O Espírito Santo vem para tentar convencer as pessoas do pecado. Então, a função do Espírito Santo é tocar no coração das pessoas, transformar a vida do pecador. E o objetivo do Espírito Santo, que eu toco 5, que eu fui marcando aqui, estou falando só para ele mudando lá para mim. O objetivo do Espírito Santo é glorificar a Jesus em tudo que for fazer. Então, quando eu tenho o Espírito Santo, vocês estão vendo ali, é uma foto de um jogador. O que ele está fazendo? Ele está glorificando o nome de quem? O nome de Deus. Ele está, quem sabe, ali orando e falando para Deus, dando sempre a oração dele: Senhor, eu vou jogar, eu vou entrar em campo, então eu quero que o Senhor esteja à frente, que o Senhor cuide da minha vida. Então, quando as pessoas veem isso, glorificam o nome de Deus. Por quê? Porque o objetivo do Espírito Santo é glorificar o nome de Deus através das nossas vidas. Quando as pessoas olharem para nós e saber que tudo que nós somos, tudo que nós temos, nós glorificamos e exaltamos o nome do Senhor, e não o meu eu. Porque tem muita gente que faz tudo é eu. Eu consegui, eu faço, é a minha força, é o meu trabalho, é o meu dinheiro, é a minha casa. E o Espírito Santo vai nos ensinando que nada é nosso, que nós temos que glorificar o nome do Senhor. E só que
no tópico 6, fala assim, olha, ao permitir ser controlado pelo Espírito Santo, o crente produzirá fruto do Espírito. Só tem uma maneira de eu produzir fruto do Espírito, é eu permitindo ser controlado pelo Espírito Santo. Até coloquei ali um timão com a pessoa em cima dele, né? E quem está controlando o barco ali é o comandante daquele barco, e o comandante do nosso barco quem que é? Jesus. Então, para eu produzir fruto do Espírito na minha vida, eu tenho que permitir ser controlado pelo Espírito Santo de Deus. E muitas vezes, quando eu dobro meu joelho, muitas vezes quando eu vou tomar uma atitude, o Espírito Santo vai falar comigo. Não sei se aconteceu com você, o Espírito Santo fala, não faz isso, mas nós não darmos ouvido a Ele e faz, nós conduzimos a nossa vida e deu tudo errado. Causamos um problema, muitas vezes sério, outras vezes não sério, por quê? Quantos casamentos são destruídos porque a pessoa não ouviu o Espírito Santo? Quantas famílias são destruídas porque não ouviu o Espírito Santo? Quantas igrejas, quantos ministérios, quantas situações não são destruídas porque a pessoa não ouviu o Espírito Santo, não deixou o Espírito Santo, e aí ela não produziu o fruto do Espírito. Não estou aqui para falar das obras da carne, mas quando eu não produzo o fruto do Espírito, automaticamente eu produzo as obras da carne. Está lá em Gálatas também, nós vamos falar agora um pouco. E esse fruto aqui do Espírito, ele se manifesta em 9 virtudes na vida do cristão. E essas mesmas virtudes que o fruto do Espírito tem, elas são inerentes, elas fazem parte da vida de Jesus. Jesus era aquilo. Então por isso que o Paulo fala assim, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso em Gálatas 5, no verso 22 a 26, mas eu vou ler só o 22 que eu coloquei ali, ó. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Então, não são frutos do Espírito. Eu até coloquei ali uma mexerica, porque o fruto do Espírito é como uma mexerica. A mexerica, ela é um fruto e nela tem vários gomos. O fruto do Espírito não são frutos do Espírito, é um fruto. E não é só que esse fruto tem essas virtudes. O fruto do Espírito dele tem o amor, tem alegria, tem paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. E o Espírito Santo, o tempo todo, ele vai querer manifestar na nossa vida do fruto dele. O tempo todo ele vai querer manifestar. Só que para isso eu tenho que deixar. Então são vários frutos. Então hoje eu vou falar de um fruto só. Aí para a semana que vem nós vamos ver outros frutos. Se der para falar 2, eu falo de 2. Se der mais um só, eu falo. Mas hoje eu quero falar do fruto que é o primeiro, que é o fruto do amor. Que aqui fala assim, mas o fruto do Espírito é amor, alegria. E o fruto do Espírito Santo, meus irmãos, esse amor, ele é o amor ágape. Não é o amor, porque existe o amor, ágape é o agapó. Então existe o amor eros, que é entre homem e mulher, o amor filéus, que é entre os amigos. Porque quando nós falamos em amor aqui no Brasil, você fala amor, resume tudo. Só que no grego não, o amor é dividido. Então o amor, ele tem o amor eros, que é o amor de homem para mulher, tem o amor filéus, que é o amor para irmãos, tem o amor de amigo, que é o amor storge, e tem o amor ágape, que é o amor incondicional. Então o Espírito Santo de Deus, ele quer produzir em nós esse amor aqui, esse amor ágape, que é o amor de Deus. E lá em João 3,16, não tem aí não, aqui João 3,16, se eu não souber de cor, eu tenho que parar, porque o evangelista que não sabe João 3,16, né? Então, é esse amor que fala assim, ó, e Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho único, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor que Deus quer que eu
e você, que nós tenhamos, e nós só vamos poder produzir esse amor se nós deixarmos o Espírito Santo produzir, porque nós, na verdade, na realidade, nós humanamente falando, nós não vamos conseguir produzir esse amor se nós não deixarmos o Espírito Santo produzir. Porque Jesus fez o quê? Deus fez o quê? Ele deu o próprio Filho dele. E Jesus se deu lá na cruz por mim, por você, como pecador, por amor a nós. Por isso que ele fala, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. E esse amor de Deus que o Espírito Santo pode produzir em nós é um amor altruísta, é um amor em que você pensa no próximo, é um amor que você pensa na outra pessoa, não é aquele amor egoísta que eu penso somente em mim, porque o mundo, a carne, o que são as obras da carne, só produz esse amor, a maioria das vezes o amor é egoísta, mas esse amor que Deus está falando aqui, mas o fruto do Espírito é amor, é esse amor ágape, não é o amor eros, não é o amor homem por mulher, não é o amor amigo por amigo, porque muitas vezes, para minha esposa, para minha namorada, para minha noiva, eu abro mão, pelo amor que eu tenho para ela. Pelos meus filhos, eu abro mão, pelo amor que eu tenho. Pelos meus amigos, eu abro mão, eu faço. Mas se for para um morador de rua, se for para alguém que matou alguém da minha família, se foi alguém que me prejudicou, me fez mal, muitas vezes eu não consigo externar esse amor. Por quê? Porque é a minha carne. Mas quando eu deixo o Espírito Santo trabalhar na minha vida, ele agir na minha vida, aí esse amor altruísta aqui, esse amor ágape, esse amor que vem de Deus, que é fruto do Espírito Santo, ele brota de dentro de mim, e Deus pode me usar, tá? Deus pode me usar. Muitas vezes tem uma história, e não é uma história com ele, é uma história com H, de um pastor que ele tinha um filho, o filho tocava na igreja com ele, o filho caminhava com ele no ministério, e o filho tinha um amigo, e esse amigo não era cristão, e esse pastor pregando e falando sobre isso, sobre esse amor, e ele fala, olha, e um dia esse pastor foi levar o filho e esse amigo para uma pescaria, e lá veio uma grande onda e o barco virou, ele conseguiu entrar no barco, o pastor, e ele tinha uma boia, ele precisava jogar uma boia para um dos dois, e estava o filho dele e estava o amigo do filho, e ele jogou a boia para o amigo do filho que não era cristão, e ele conseguiu primeiro, ele pensou que depois, quem sabe, poderia salvar o filho, mas ele conseguiu salvar, mas o filho ele não conseguiu salvar, e a igreja ficou em pânico. E ele dizia, olha, eu tomei essa atitude porque meu filho já era salvo, e o amigo do meu filho não era. Mas quem vos fala hoje, ele contando, nessa noite, é o amigo do filho, sou eu. Foi para mim que ele jogou a boia. E o pai que jogou a boia, o pastor está me sentado, o senhorzinho ali. Não? Porque isso aí, só o amor ágape, o amor altruísta poderia fazer. Então, Deus, ele quer muitas vezes tirar de nós. E esse amor de Deus, ele é concedido para nós, irmãos, na nossa conversão está dentro de nós, porque o Espírito Santo está dentro de mim e de você, com todos os frutos. E esse amor, ele transborda cada dia na nossa vida. E quando fala que Deus deu esse amor, esse amor que fala aqui está lá em Romanos. Abre para mim aí no outro tópico, por favor. Não, volta aí, esse aí não tem. Esse amor, eu só marquei para mim aqui. Esse amor está lá em Romanos 6,6, fala assim, ó, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que foi nos dado. Então o amor de Deus, 5,6 Romanos, está derramado sobre nós desde o dia que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador. E esse amor fica dentro de nós, transbordando. E não é um amor que foi dado, e essa palavra, lá no grego, ela está no pretérito perfeito contínuo,
que esse amor não para, é um amor contínuo. Não foi dado aquele amor aquele dia. Vou dar um amor para essa pessoa hoje, um abraço de amor. Só que não, esse amor que Deus nos deu é um amor contínuo. E nós só teremos esse amor, faremos com que esse fruto do Espírito, esse gomo do fruto, o gomo do amor ágape, transborda a nossa vida e pela nossa vida, se nós deixarmos o Espírito Santo fazer. Por isso que muitas pessoas guardam, estão na igreja, são cristãos e têm rancores no coração. Tem pessoas que do passado, situações do passado, onde a pessoa não perdoa. Olha, foi muito mal que ela me fez, foi muito ruim que essa pessoa me fez. A atitude foi comigo, foi na minha casa, foi com um parente meu, foi com alguém, então eu não consigo perdoar. Você já ouviu algum cliente falando isso? Que não consegue perdoar? Por que ele não consegue perdoar? Ele não consegue perdoar porque ele não consegue deixar o Espírito Santo de Deus fluir esse amor aqui, o fruto do amor. É difícil perdoar? É difícil perdoar. Tem situações que, olhando humanamente, é impossível perdoar. Mas, quando eu deixo o Espírito Santo agir, eu consigo, que aí é o fruto do Espírito. Eu entendo. Por isso que Paulo fala assim: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo, quem sabe, tinha muitas pessoas para perdoar, mas ele foi aprendendo com Cristo. Cristo lá na cruz, ele ora e fala assim: Pai, perdoai-vos, porque eles não sabem o que fazem. E Deus, ele requer isso e fala para nós. Jesus fala: olha, Paulo aprendeu, então você também pode aprender, eu também posso aprender. É difícil, mas o cristianismo é isso. E esse amor de Deus, eu estou falando aqui, esse amor ágape, esse amor, ele é um amor, pode pôr o próximo, ele é um amor tanto vertical como um amor horizontal. E aqui fala assim para nós, em Marcos capítulo 12, verso 30 e 31: amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. E este é o primeiro mandamento. E o segundo mandamento é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E não há outro mandamento maior do que esses. Esse amor, o fruto do Espírito, é um amor, como vou dizer assim, vertical. Por quê? É um amor que primeiramente eu vou amar a Deus. Independente de nós cantamos aqui, eu te adoro, né? Não pelo que o Senhor faz, nem pelo que o Senhor pode me dar, mas por aquilo que o Senhor é. E o Espírito Santo, ele nos ensina a amar esse Deus dessa maneira. Por que quando Jesus chega para Pedro, depois que Pedro traz Jesus fala para Pedro assim: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala o quê? Amo, Senhor, então apacenta minhas ovelhas. Aí ele fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro fala: poxa, Senhor, eu amo, então apacenta minha ovelha. Aí ele fala: Pedro, tu me amas? Aí Pedro chora e fala: Senhor, eu te amo, então apacenta minhas ovelhas. Sabe o que Deus está falando para ele? Deus falou para ele assim: Pedro, tu me fidelos? Tu me amas como amigo? Aí ele: sim, Senhor, eu te amo. Aí ele falou assim: Pedro, tu me amas como storge? Pedro, tu storge? Quer dizer, tu me amas como irmão, como companheiro? Sim. Aí no final ele falou assim: Pedro, tu me ágape, você me ama como Deus. Então vai e apacenta as minhas ovelhas. Então, quando nós entendemos, deixamos o Espírito Santo de Deus externar esse amor nas nossas vidas, aí nós vamos amar a Deus. E quando eu amo a Deus, eu não vou fazer nada que possa desagradar esse meu Deus. O Espírito Santo está me ensinando. E também fala que esse amor é um amor horizontal, é um amor em que eu amo o meu próximo. E aqui fala assim: você vai amar o teu próximo como você ama a ti mesmo. Eu sempre falo. Então, quando você vai na loja para comprar uma roupa, você compra a mais feia que tem. Você compra a grife mais fraquinha que tem.
se você pode comprar. Então, quando eu vou fazer com o meu próximo, como que eu tenho que fazer? Eu tenho que comprar a roupa mais bonita que tiver no meu próximo. Eu tenho que comprar a roupa mais cara que tiver no meu próximo. Porque a Bíblia fala assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando eu for fazer algo contra o meu próximo, eu vou entender que eu vou estar fazendo contra mim mesmo. Então eu não posso fazer aquilo, porque eu vou sempre me colocar no lugar do meu próximo. Antes de tudo, eu coloco no lugar do meu próximo. Esse é o amor que Deus ele coloca dentro de nós, o Espírito Santo externa em nós, que é o amor ágape. Esse amor que eu estou falando, fruto. Então, toda vez que eu vou fazer algo contra alguém, toda vez que eu vou falar de alguém, toda vez que eu vou agir com alguém, eu me coloco no banco antes da pessoa. Aí eu pergunto: Nelson, por isso que as pessoas falam assim: pastor, você é mole, pastor, se eu fosse o senhor, eu não agiria assim, eu faria assim, faria lá, eu faria assim, faria de outro jeito. Porque antes de fazer, eu sento e pergunto para mim: como é que eu gostaria de ser tratado nesse momento? Eu errei, eu falhei, eu fiz isso, eu fiz aquilo. E aí o Espírito Santo vai falando para mim: como você gostaria de ser tratado? Então é assim que você vai tratar o seu próximo. Porque eu dou o meu mandamento. Primeiro, o mandamento horizontal, que é amar a Deus sobre todas as coisas. E depois o horizontal, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, se você vai amar o teu próximo como a ti mesmo, você vai ter que fazer o seu próximo aquilo que você faria para você, ou aquilo que você gostaria que te fizessem naquela situação. Então, é o amor. Eu lembro que até tem umas fotos dela, ela não gosta muito que eu mostro, ela parece móvel. Aí ela estava doente, e eu levei ela no médico, ela era pequena, acho que ela tinha uns 6 anos. Chegou lá no médico, ela estava muito mal, uma febre muito ruim. E o médico falou para mim: pai, tem 2 opções. Falei: qual? Ele falou assim: eu vou dar um remédio via oral para ela, só que ela vai ficar nesse estado aí uns 2, 3 dias. Falei: é? Ela falou: é. E eu falei: qual que é a outra opção? Ela falou assim: injeção. A que foi injeção já era ruim. Só que ele falou assim: ó, só que eu garanto a você, daqui 2 horas, se ela tomar essa injeção, ela vai dar ponto de barro. E ela: pai, pelo amor de Deus, não. E eu falei assim: eu te amo, Maria, como eu amo a mim. Então eu desejo para você o que eu queria para mim. Eu quero você boa daqui 2 horas. Eu não vou esperar 3 dias você sofrendo. Eu segurei. E ela, brava, chorando, deu aquela injeção. Tem até a filme, eu filmei ela na cadeira aqui depois, tomando soro. E ela, aí o médico colocou soro nela, deitou no meu colo. Eu tive que tirar a blusa dela porque ela ficou toda suada. E eu fiquei todo molhado. Irmãos, mas em 2 horas, sem brincadeira, ela estava comigo, comendo 2 a 3 horas, comendo um lanche que eu tinha prometido para ela, e brincando no parque Celso Daniel sem camisa, aí tirar as fotos dela. Mas depois eu estou explicando isso pelo amor, porque o que eu queria para ela, o melhor, aquilo que eu queria para mim também. Então, e muitas vezes Deus ele quer isso. Deus muitas vezes ele nos vê sofrer em alguma situação, e Deus permite o sofrimento porque Deus quer o melhor para nós. Ele sabe que aquilo vai trazer coisas boas para nós. E nós temos que entender isso. Nós temos que amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. E somente nesse momento, por quê? Porque muitas vezes esse amor vai ter que ser externado para pessoas que nos prejudicaram, pessoas que nos fizeram algo que não foi legal, alguma situação em nossas vidas. Então eu vou ter que externar aquele amor, e somente o Espírito Santo pode fazer com que isso aconteça. Esse amor ágape, de eu perdoar aquela situação, de eu me colocar no lugar da pessoa, de eu olhar e falar: poxa vida, a pessoa está errando tanto, o que será, né? E se eu errasse assim, o que ia acontecer? Então, irmãos, esse amor ágape que Paulo fala é o que Jesus teve. Jesus amava o Pai e Jesus amava o pecador. Jesus ele se colocava no lugar do pecador. Quantas vezes
você ler a Bíblia, você vê os fariseus, os saduceus, aquelas pessoas indo ali, acusando o pecador, e vamos lá então, aquela mulher que estava ali, que estava em adultério, onde acharam só a mulher, todos eles ali acusando, e Jesus estava ali, eles queriam acusar Jesus também, pegar Jesus na lei, e todo mundo com pedra na mão, e Jesus olhou e falou assim: olha, aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E depois de tudo, Jesus olha para aquela mulher, faz todo mundo embora e fala assim: vai e não peques mais. Olha que coisa, é um amor ao pecador, e esse amor é o que Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então, para mim poder externar esse fruto, esse como do fruto do Espírito Santo, é o amor ágape, é através de Cristo Jesus. E o verso 10, no próximo, então esse amor, eu coloquei ali, é a base de todo relacionamento perfeito no céu e na terra. Então eu vou ler para os irmãos 1 João capítulo 7, capítulo 4, do verso 7 ao 12, o verso 20, fala assim: ó, amado, amemos uns aos outros, porque o amor de Deus, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo para que por ele vivamos. Nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou a nós e enviou seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós está e é perfeito seu amor. Verso 20: e se alguém diz: eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como poderá amar a Deus a quem não viu? Então, o amor de Deus, esse amor, é o relacionamento que existe, o relacionamento perfeito entre o céu e a terra. Então Deus, Ele quer que tenhamos esse amor. Ele fala: olha, se você diz que ama a Deus, que você não viu, mas você não ama seu irmão, como você vai dizer que ama a Deus? Por isso que é necessário essa parte, tanto a horizontal, a vertical, como a horizontal. Eu tenho que, então, se eu digo que eu amo a Deus, mas eu não amo ao meu irmão que Deus ama, se eu não perdoo ao meu irmão que Deus perdoa, como eu posso dizer que eu amo a Deus? Por quê? Porque eu estou deixando prevalecer a vontade da minha carne. Mas quando eu deixo prevalecer a vontade do Espírito Santo de Deus, o fruto se manifesta. E para terminar, então, como eu coloquei assim, o amor é a base de todo relacionamento perfeito que tem no céu e na terra. Não é pesado, é meu irmão. Quando se serve a Deus, ajudar ao próximo não é um fardo, é uma honra. Então, quando eu entendo isso, ajudar o meu irmão não é um fardo, é uma honra. Ah, mas é pesado, não é pesado, ele é meu irmão. Eu vou ajudar a carregar, eu vou ajudar a que ele mude de vida, que ele seja transformado. Então, e para isso é necessário que eu tenha deixado outras vezes, que o Espírito Santo manifeste o fruto dele na minha vida. Porque muitas vezes não é fácil, muitas vezes é difícil você externar esse amor. Mas quando nós deixamos Deus atuar na nossa vida, quando nós ouvimos lá o que Paulo falou: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aí nós vamos ver o que Cristo faria nesse momento, como Cristo agiria nesse momento, como que eu vou agora imitar a Cristo nesse momento. Então, Cristo, Ele perdoou, Cristo amou, Cristo, Ele fez justiça, sim, Cristo, Ele não aceitou algumas situações, mas Cristo, Ele amou. E Paulo foi aprendendo isso, Paulo teve que aprender isso, Paulo teve que trabalhar em tudo isso, para depois ele vir ensinar para nós, como ele ensina aqui em Gálatas, que ele fala
que o fruto do Espírito é amor, é alegria, é paz, é longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. Então hoje eu quero ficar aqui só no amor, que nós possamos entender isso, que em vários momentos em nossas vidas não vai ser fácil amar. Em vários momentos em nossas vidas não vai ser fácil perdoar. Em vários momentos da nossa vida, quem sabe a pessoa que está do lado vai ser pesada, mas nós vamos ter que entender isso. Não é pesado, não, é meu irmão. Eu vou fazer como a Bíblia diz: se pedir a capa, eu dou a túnica. Se pedir para dar uma milha, eu ando duas. Olha o que foi ensinado. O próprio Jesus ensinou isso. Se pedir para dar uma milha, todo mundo sabe por que disso? Não, só explico. É que lá quem dominava era os romanos dominavam. Os romanos, eles tinham poder. Então o romano, quando chegava de viagem, ele um monte de mala. Ele parava e via um judeu passando assim: ó, vem cá, judeu, vem cá, pega minhas malas e vai levar minha mala. Pode levar. Então o que foi ensinado? Agora, se vocês pedirem para dar uma milha, o que você faz com as malas? Manda duas. Mostra para eles a diferença no amor. Se pedir a tua capa, dê a túnica também, dê tudo, para mostrar a diferença que existe e o amor de Deus que há em você. Então o Espírito Santo, ele sempre vai trabalhar em nossas vidas. Então, sede meus imitadores, Paulo fala, como eu sou de Cristo. Não é fácil, mas tem uma recompensa. Nós somos abençoados, pode ter certeza. E você, quando agir dessa maneira, quando nós aprendemos a agir dessa maneira em situações, pode ter certeza disso. Você vai olhar e falar: olha, estou com meu coração em paz, porque eu consegui mais uma vez externar o fruto do Espírito, que é o fruto do amor. Amém? E amar a Deus então sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Quando nós amamos Deus sobre todas as coisas, nós vamos ouvir a voz de Deus, o que Ele pede para nós fazer. E Deus, Ele pede Ele diz: amar os amigos e aqueles que nos amam é muito fácil, mas amar os inimigos e aqueles que nos perseguem, isso é difícil. E é isso que Deus quer que nós façamos, que nós externemos esse amor a cada dia. Amém? Então vamos orar. E como nós falamos no tópico 6, permitir que o Espírito Santo controle a nossa vida, permitir que Ele produza o fruto dele nas nossas vidas. Só tem uma pessoa que pode impedir com que o Espírito Santo não haja, somente nós. Então, se você quiser, feche os seus olhos e nós vamos orar. E peça isso para o Espírito Santo. Espírito Santo, Deus, eu quero produzir o teu fruto na minha vida. Todos eles, me ensina, me ajuda, e Deus vai nos ajudar, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar nessa noite. E a tua palavra diz, ó Pai, Paulo dizendo para nós: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. E Senhor, então, nos ensina, Pai, nos ajuda, Pai, Senhor Deus, a imitar o Senhor, Pai, andar de acordo com o Senhor andar da maneira que o Senhor andou, Pai. Muitas vezes é tão difícil, ó Pai, que nós deixamos prevalecer a vontade do nosso ser, a vontade da nossa carne, mas que prevaleça sempre nas nossas vidas a vontade do Teu Espírito Santo. Pai, cuida de nós essa noite, Pai, que essa palavra ela possa nos edificar, que essa palavra ela possa nos conscientizar, que essa palavra ela possa trazer, ó Pai, em nós, ó Pai, uma transformação a cada dia, Pai, que nós possamos entender isso. Vão ter momentos em nossas vidas, vão passar situações em nossas vidas, ó Pai, em que vai ser difícil perdoar, em que muitas vezes nós vamos querer deixar prevalecer a vontade da nossa carne, mas nesse momento pedimos a Ti, Espírito Santo de Deus, que prevaleça a Tua vontade e que o Teu fruto se manifeste através das nossas vidas. E como foi dito aqui, o Espírito Santo veio aqui para glorificar o nome do Pai, e que o nome de Jesus seja glorificado através das nossas vidas, onde quer que nós estejamos. É o que eu oro e Te agradeço por tudo nessa noite, ó Pai, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém? Então vamos orar aqui agora. Temos as fotos, temos os pedidos aqui. Então que Deus Ele possa
Estenda tuas mãos para nós orarmos, clamarmos ao Senhor nesse momento. Pai, em nome de Jesus nós estamos aqui. Eu quero nesse momento orar, clamar, ó Pai. Queremos pedir por essas vidas que estão aqui, ó Pai. Não sabemos o que está acontecendo em muitas delas, mas o Senhor sabe, ó Pai. Senhor Deus, e que nós possamos olhar e com o amor que vem do Senhor, ó Pai, o fruto que vem do Senhor sobre as nossas vidas, nós possamos levantar o clamor, ó Pai, pedindo que o Senhor venha visitar cada casa aqui, cada família aqui, cada situação, que haja mudanças, que haja transformação, ó Pai. Em nome de Jesus, repreendemos todo mal aqui, Senhor, que todo vício caia por terra, Pai, que todo espírito de separação caia por terra, Pai, que todo espírito de contenda, de doença, Pai, enfermidades que possam estar atuando contra essas vidas caia por terra, Deus, em nome de Jesus, Senhor, cuida dessas pessoas, Pai, abençoa essas famílias, é o que nós oramos e te agradecemos, ó Pai, no santo e poderoso nome do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Então vamos colocar em pé e vamos estar orando. Alguém quer um pedido de oração para nós? Alguém para colocar, irmãos Marina? Posso fazer um agradecimento? Pode fazer. Quero agradecer muito a Deus. Hoje à noite, agora um pouco antes de eu sair de casa, minha filha, quem conhece a mulher, nem conhece melhor, sabe que ela tem uma mãozinha que não é perfeita, pode fazer essa mensagem. E ela foi me dar essas, não é maquita, eu gosto de uns dentinhos. E olha o juízo, pastor Deus, ela colocou no chão, em cima do pano de chão. Nisso, a maquininha puxou o pano. E eu vi a mão de Deus ali, porque era justo a mãozinha dela, que ela não tem muita... Cuidar da força. E eu vi a mão de Deus ali, cuidando da mão da minha filha. Eu, em nome de Jesus, eu quero agradecer muito ao meu Deus. Amém. Pelo grande livramento que Ele deu. Glória a Deus. Obrigada, pastor. Amém. Como é o nome dela? Esqueci. Paula. Paula. Tem mais alguém? Então vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Deus, nós estamos aqui nesse momento, nesse tempo de culto, e nós queremos agora levantar um clamor de agradecimento ao Senhor, ó Pai, porque o Senhor é Deus que cuida, que guarda, Pai, e o Senhor trouxe esse livramento ali para a vida da Paula, Pai, poderoso. O Senhor colocou ali teus anjos, ó Pai. Não sabemos como o Senhor fez, mas sabemos o que o Senhor fez, ó Pai. Livrou desse acidente, Pai, em nome de Jesus. Por isso, somos gratos ao Senhor, Pai. Muito obrigado por esse livramento, Deus. Eu quero orar agora também, entregar em tuas mãos a vida das pessoas que estão enfermas, ó Pai. A vida da Roberta, Pai, poderoso. A vida do irmão Cido, ó Pai. Coloca as tuas mãos naquela coluna, Pai, em nome do Senhor Jesus. A vida da Conceição, ó Pai, que está enferma. Coloca tuas mãos, ó Pai, trazendo a cura para essas vidas, ó Pai. Eu entrego em tuas mãos a vida do Tora, ó Pai, que está enfermo também. Cuida dele, Pai. Tira ele daquela UTI, ó Pai. Todas as pessoas que estão nesse momento passando por um momento difícil de UTI, doentes em casa, que o Senhor coloca em tuas mãos, trazendo a cura, Pai. Oh, Senhor Deus, cuida da tua igreja, cuida da tua casa, Pai. Cuida dos teus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, eu te agradeço por essa noite e te peço agora, leva cada um para casa, Senhor Deus, guardado pelos teus anjos. Livra, Pai, do assalto, do sequestro, do acidente. E peço também que tenha uma semana abençoada. Tudo que for fazer, ó Pai, que o Senhor vá à frente, cuidando, guardando, livrando, Pai, de todo mal. É o que eu te oro e te agradeço e entrego, Pai, em tuas mãos a tua igreja, no santo e poderoso nome de Jesus. Também agradeço e abençoo também aqueles que estão nos assistindo, aqueles que vão nos assistir. Que Deus cuide e guarde a vida de cada um, em nome de Jesus. Levanta as tuas mãos aos céus, que é lá que vem a grande bênção do Senhor. E que a graça de Deus Pai Todo-Poderoso, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e para todos sempre nas nossas vidas, que possamos dizer amém. Graças e paz, irmãos, uma semana abençoada em nome de Jesus.